Você já sentiu que alguém te subestimou tanto que parecia rir da sua dor, como se o seu silêncio fosse sinal de fraqueza? Como se você nunca fosse reagir, nunca fosse se levantar? Talvez você esteja passando exatamente por isso agora. Foi traído, desrespeitado, deixado de lado como se fosse descartável. E pior, com aquela sensação sufocante de que a pessoa saiu por cima. Mas e se eu te dissesse que existe uma maneira de fazer essa pessoa se arrepender profundamente, sem precisar dizer uma palavra, sem precisar correr atrás, sem precisar perder mais um segundo da sua paz? Esse vídeo não é sobre vingança. É comum. É sobre algo mais refinado, mais frio, mais poderoso. Algo que vem da mente dos grandes mestres do estoicismo, como Sêneca e Marco Aurélio. Porque a verdadeira forma de fazer alguém se arrepender não está no grito, na discussão ou na provocação. Está no que você se torna quando para de tentar ser notado e começa a se tornar impossível de ser ignorado. Hoje você vai aprender exatamente como fazer isso acontecer. Mas antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem precisa acordar para a própria força. E não esquece, tem um conteúdo exclusivo e revelador no comentário fixado, só para quem está realmente pronto para virar o jogo. Agora, prepara-se, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você lida com quem te feriu. O que realmente faz alguém se arrepender e por que a maioria erra nisso. Quando alguém te fere, a primeira reação que muita gente tem é tentar mostrar que está bem, postar mais, falar mais, se exibir como se nada tivesse acontecido. Mas o que poucos percebem é que esse comportamento entrega algo perigoso, a necessidade de provar. E essa necessidade é o maior sinal de fraqueza emocional. Ela mostra que, no fundo, aquela pessoa ainda tem poder sobre você. E quem te feriu sente isso e continua no controle. Você precisa entender que o arrependimento verdadeiro não nasce quando você grita, mas quando você desaparece. Não é quando você mostra que está bem, mas quando realmente está bem, em silêncio. A maioria erra porque age com o coração em chamas, querendo mostrar o próprio valor para alguém que já o ignorou. Isso só prolonga o sofrimento, alimenta o ego de quem te feriu e te coloca numa posição de mendigar atenção, ainda que de forma disfarçada. Imagine o impacto de sumir completamente da vida da pessoa. De não responder, não assistir, não curtir, não comentar, de não dar nenhum sinal, nem positivo nem negativo, só o vácuo, o vazio. Esse silêncio começa a ecoar na mente de quem acreditava que você jamais teria forças para se afastar. É nesse ponto que o jogo vira. E vira sem aviso, sem plateia, sem espetáculo, só com atitude. Epicteto dizia: é impossível para um homem aprender aquilo que acha que já sabe. Quando você para de tentar ensinar alguém o seu valor e apenas vai embora, essa pessoa é forçada a encarar o que perdeu. E é nesse desconforto que o arrependimento nasce. Mas para isso é preciso disciplina, força para segurar o impulso de reagir e sabedoria para entender que o verdadeiro poder está na contenção, não na explosão. Não existe forma mais cruel de atingir alguém do que mostrar que ela não tem mais nenhum acesso à sua presença. Isso quebra expectativas, fere o ego, desestabiliza e, mais importante, obriga o outro a lidar com a consequência de suas escolhas. Você deixa de ser reativo e se torna estratégico, e essa é a essência do estoicismo aplicado à vida real. Se você está em busca de justiça emocional, entenda isso. Não se trata de fazer o outro sofrer por vingança, mas de fazer o outro encarar a própria perda. E essa perda só se torna real quando você desaparece com dignidade. Não por joguinho, mas por decisão. A decisão de não ser mais um escravo da validação alheia. A armadilha de tentar provar valor.
como isso te enfraquece sem perceber. Você já se pegou querendo mostrar para alguém o quanto perdeu ao te deixar? Talvez postando mais, se arrumando mais, tentando parecer mais feliz. A verdade dura é que quanto mais você tenta provar seu valor, mais você demonstra que ainda está preso. E não existe nada mais triste do que alguém tentando se reafirmar para quem já virou as costas. Isso não é superação, é dependência disfarçada de autoestima. Toda vez que você posta algo com a intenção de cutucar, responder indiretas ou mostrar que está melhor sem, você ainda está sendo controlado. A diferença é que agora o controle é invisível. Você age como se estivesse no comando, mas na verdade está dançando conforme a música que a outra pessoa deixou tocando quando saiu da sua vida. E é nesse ponto que muitos se perdem. Acham que estão se fortalecendo, mas estão apenas se desgastando emocionalmente. Sêneca dizia: enquanto estivermos preocupados com o que os outros pensam, estaremos à mercê deles. A verdadeira força está em não precisar provar nada. Está em seguir em frente sem plateia, sem performance, porque quem realmente se valoriza não gasta energia tentando convencer ninguém do próprio valor. Ele simplesmente vive. E isso, por si só, já é perturbador para quem achava que você desmoronaria sem a aprovação dele. Ao tentar provar algo, você revela que aquela pessoa ainda ocupa um espaço enorme dentro de você. E isso é tudo que ela precisa para se sentir superior. Enquanto você tenta provar, ela descansa no trono do ego. É só quando você desce desse jogo e começa a viver de verdade que a inquietação começa a surgir do outro lado. Porque a pessoa percebe que perdeu o acesso à sua mente, à sua atenção. E isso é mais poderoso que qualquer mensagem, desabafo ou indireta. A crueldade sutil de não precisar provar nada faz o outro se sentir irrelevante. E essa sensação machuca mais do que qualquer confronto direto. Quando você se torna inalcançável, mesmo estando presente nas redes, mesmo estando por perto, você cria um abismo entre você e quem te subestimou. E esse abismo grita ausência, grita silêncio, grita crescimento. Você precisa entender: provar valor é uma armadilha. Abandone essa necessidade agora. Sua evolução silenciosa será percebida. E quando for, será tarde demais para quem achava que você sempre estaria ali, tentando ser visto. O silêncio como arma, o poder estoico de não reagir. Poucas coisas desestabilizam tanto alguém quanto o silêncio. Não o silêncio passivo de quem aceita tudo calado, mas o silêncio estratégico, calculado, que diz mais do que 1000 palavras. Quando você para de responder, de justificar, de se explicar, você quebra um ciclo de controle. E isso, para quem estava acostumado a te ver reagindo, é insuportável. Porque o silêncio revela que você entendeu o jogo e decidiu sair dele. A maioria das pessoas sente a necessidade quase física de se defender, de revidar, de expor a própria versão dos fatos. Mas isso é justamente o que alimenta o poder do outro. Enquanto você reage, mesmo que com raiva ou tristeza, você está oferecendo energia, está mostrando que ainda se importa. E é isso que mantém o outro no controle emocional. O silêncio, por outro lado, seca a fonte, mata a expectativa, destrói a manipulação. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é ser diferente daqueles que te feriram. E ser diferente nesse contexto é não se comportar como eles esperam. Enquanto te provocam esperando gritos, você oferece serenidade. Enquanto te atacam esperando reação, você responde com distância. Esse contraste é cruel, porque obriga o outro a confrontar o próprio vazio, sem ter onde descarregar a culpa. Imagine isso: a pessoa tenta provocar, cutucar, mandar indireta,
E você simplesmente não reage, continua vivendo, avança, evolui. Essa indiferença controlada é um golpe direto no ego de quem esperava te ver em pedaços. E o mais interessante, o silêncio permite que a imaginação do outro trabalhe contra ele. Sem respostas, ele começa a criar cenários. A dúvida corrói e a ausência de reação se transforma em presença constante nos pensamentos da pessoa. Mas atenção, o silêncio só é poderoso quando vem acompanhado de postura. Não adianta ficar em silêncio, sofrendo por dentro e se iludindo que isso é força. É preciso que o silêncio venha de uma decisão firme, não de covardia. Porque o verdadeiro poder não está em se calar por medo, mas em se calar por escolha. E essa escolha só é possível quando você finalmente entende que seu valor não depende da validação de ninguém. O silêncio é a linguagem dos fortes, dos que não precisam se afirmar, dos que já se provaram para si mesmos. Use essa arma com sabedoria e observe o arrependimento surgir. Não porque você tentou causá-lo, mas porque você se recusou a alimentar o caos. Porque ignorar com classe é mais destrutivo que 1000 palavras. Ignorar alguém com elegância é uma das atitudes mais devastadoras que existem. E você não precisa levantar a voz, nem se justificar, nem buscar vingança direta. A dor de ser ignorado por alguém que antes se importava, alguém que você tinha certeza que correria atrás, é um golpe silencioso, mas que afunda com o peso de 1000 palavras não ditas. E o mais cruel é que a pessoa sabe exatamente o porquê está sendo ignorada, mas não tem mais acesso para reverter isso. O erro de muitos é achar que ignorar é virar o rosto com arrogância, ou sumir como se fosse joguinho. Não. Ignorar com classe é continuar, vivendo a própria vida com naturalidade, sem perder a compostura. É sorrir sem deboche, se afastar sem alarde, cortar contatos sem transformar isso em drama. E essa postura refinada confunde o outro, porque ela mostra que você já superou o impacto emocional. E isso machuca mais do que qualquer confronto. Sêneca dizia: a melhor forma de se vingar é não se tornar igual ao seu inimigo. Quando você ignora com serenidade, você mostra que não está mais no mesmo nível de imaturidade emocional. Você quebra a expectativa de conflito e a outra pessoa fica desarmada, porque tudo que ela quer é que você reaja, nem que seja com raiva, desespero ou indignação. A ausência de qualquer emoção destrói a narrativa de superioridade que ela tentou construir. E o mais impressionante é que, com o tempo, essa pessoa começa a perceber que não está mais na sua órbita, que não importa o que ela diga ou faça, você não se abala. E isso gera um desconforto que corrói de dentro para fora, porque o que ela quer, no fundo, é continuar sendo relevante na sua vida. Quando você ignora com classe, você nega essa importância, sem precisar dizer uma única palavra. A verdadeira arte de ignorar está em não tornar isso um espetáculo. Está em seguir com a vida como se nada tivesse acontecido, porque de fato, o que houve já não tem mais poder sobre você. Essa leveza, essa indiferença elegante é o que mais atormenta quem esperava ver você implorando por atenção. É quando a pessoa percebe que perdeu algo precioso, não porque você jogou isso na cara dela, mas porque você parou de permitir que ela fizesse parte da sua história. Não existe grito mais alto do que o silêncio de quem já superou. E quanto mais você mantém essa postura, mas a imagem que a pessoa tinha de si mesma começa a desmoronar, porque ela percebe, tarde demais, que quem realmente tinha valor era você. Quando a ausência fala mais alto que a presença. Você já notou como algumas pessoas só percebem o valor de algo depois que perdem? Quando você estava presente, disponível, tentando manter a conexão viva, talvez essa pessoa tenha
se acostumado. Talvez tenha achado que você estaria ali para sempre. Mas o estoicismo nos ensina uma lição brutal. Às vezes, é preciso desaparecer para ser notado, porque a ausência, quando vem com firmeza e propósito, grita mais alto do que qualquer presença barulhenta. Enquanto você insiste, tenta resolver, insiste de novo. Você está presente. E essa presença contínua pode se tornar invisível aos olhos de quem te subestima. Mas quando você se afasta, de verdade, sem avisos dramáticos, algo muda. O vazio que você deixa começa a incomodar. Aquela pessoa que te via como certo começa a se perguntar por que agora sente um silêncio incômodo, onde antes havia segurança. E é nesse momento que o arrependimento começa a nascer. Marco Aurélio dizia: perder tempo se lamentando é desperdiçar. A única coisa que realmente nos pertence, o presente. E quando você escolhe sair da vida de alguém, não é para machucá-la, mas para se proteger, para se libertar. E essa sua libertação provoca algo inesperado do outro lado, um espelho. A ausência se torna um reflexo do que a pessoa fez. E o que ela vê, na maioria das vezes, é algo que não quer encarar. Não se trata de criar saudade artificial, como muitos fazem. Não se trata de sumir esperando que o outro sinta falta. Isso ainda é uma forma de dependência. Estamos falando aqui de se afastar porque você finalmente entendeu que sua presença era desperdiçada. E quando a sua ausência for sentida, será sentida com força, porque quem perde alguém em silêncio começa a ser assombrado pelas memórias e elas não dão trégua. Com o tempo, a pessoa começa a procurar sinais seus, em lugares, em músicas, nas redes sociais, e não encontra. E aí vem o desespero sutil, a consciência de que você não está mais ali e talvez nunca mais volte. A ausência se transforma em um lembrete constante do que foi deixado para trás. E quando isso acontece, não há discurso, pedido de desculpa ou justificativa que traga de volta a leveza que foi perdida. Você não precisa gritar para ser lembrado. Só precisa sair com dignidade. E quando sair, que seja definitivo, porque é esse tipo de ausência que corrói o orgulho de quem achava que te tinha para sempre. O efeito psicológico de se tornar inatingível emocionalmente. Existe um tipo de força que não grita, não se exibe, não precisa provar nada. Ela simplesmente é. E quando você atinge esse nível de controle emocional, você se torna inatingível. E isso, para quem já te manipulou, provocou ou subestimou, é um pesadelo. Porque agora nada do que essa pessoa faz parece te abalar. Nenhuma provocação gera reação. Nenhuma ausência te desestrutura. Você se transformou em algo que ela não sabe mais como lidar. Um mistério. Quando alguém percebe que não tem mais acesso ao seu mundo interno, ela entra em conflito. Antes, bastava uma mensagem, um olhar, um gesto e pronto. Você se desorganizava. Mas agora, tudo que essa pessoa tenta, falha. Você se tornou frio, firme, inabalável. E não há nada mais cruel para o ego de alguém do que descobrir que perdeu o poder emocional que tinha sobre você. A impotência emocional gera um tipo de dor que palavras não explicam. Epicteto escreveu: não são as coisas que nos perturbam, mas sim o julgamento que fazemos delas. Quando você muda esse julgamento, quando para de dar poder aos gestos do outro, você destrói a raiz do sofrimento. E a outra pessoa sente isso, sente no olhar, na ausência de resposta, na naturalidade com que você segue a vida. E tudo isso gera uma pergunta silenciosa que martela dentro dela. O que aconteceu com aquele que eu controlava com tanta facilidade? Você se torna um enigma, antes previsível, agora incompreensível, antes acessível, agora inacessível.
E essa transformação cria um vazio insuportável para quem se acostumou a ter você sob controle. Porque o arrependimento, neste ponto, não é só por te perder, é por não saber mais como te alcançar. A pessoa começa a tentar entender onde errou, onde perdeu você, mas já é tarde. Porque agora você não está mais ali. E esse novo, você não é um personagem, não é fachada, é fruto de dor, de aprendizado, de decisão. É você finalmente entendendo que quem controla suas emoções é você, que ninguém mais merece o direito de te tirar do eixo. E quanto mais você mostra essa estabilidade, mais o outro desmorona por dentro, porque percebe que mesmo tentando, não tem mais onde te atingir. A frieza emocional não é ausência de sentimentos, é presença de autocontrole. E esse autocontrole, quando bem aplicado, é a vingança mais fria, silenciosa e impactante que existe. A arte de seguir em frente sem fazer alarde e o impacto devastador disso. Poucas coisas desestabilizam tanto alguém quanto ver você seguindo em frente, como se nada tivesse acontecido, sem indiretas, sem exposição, sem fazer questão de mostrar que está bem. Porque quando você se move com naturalidade, sem precisar anunciar ao mundo que virou a página, você demonstra algo que machuca profundamente: indiferença verdadeira. E essa indiferença, quando vem de alguém que um dia se importou tanto, é um golpe que ecoa no silêncio. O erro comum de quem é ferido é tentar mostrar evolução como forma de resposta. Postagens exageradas, mudanças radicais, discursos de superação forçados. Mas a verdade é que quanto mais barulho você faz para provar que seguiu em frente, mais você revela que ainda está preso. Quem realmente se libertou não grita. Anda, vive, constrói uma nova realidade e deixa que o tempo se encarregue de mostrar tudo, sem pressa, sem esforço. Marco Aurélio dizia: fique calmo e lembre-se que você é o senhor de sua mente. Quando você domina a própria narrativa e segue em frente com dignidade, a outra pessoa é forçada a perceber que perdeu alguém valioso. E essa percepção, quando acontece em silêncio, corrói. Porque não há o que dizer, não há confronto, não há explicação. Só o fato cruel de que agora você está indo e não há nada que ela possa fazer. Você começa a reconstruir sua vida com serenidade. Suas atitudes mudam, seus hábitos evoluem, sua energia melhora. E a pessoa percebe tudo isso sem que você precise esfregar na cara dela. E é aí que começa a culpa, o arrependimento, a dúvida. Porque o que você representa agora é algo que ela não pode mais alcançar e que talvez nunca tenha realmente valorizado enquanto tinha ao lado. Seguir em frente sem alarde é um tipo de encerramento que não dá margem para manipulação. Quando você some sem drama, sem bilhete, sem necessidade de validar sua escolha, o outro se vê diante de um fato irrefutável. Você mudou. E mudou de um jeito que não permite mais retorno. Isso é devastador para quem ainda tinha esperanças de manter você preso no ciclo, porque agora não existe mais ciclo, só um caminho novo. E você já começou a andar por ele. Você não precisa provar nada, apenas viva. E cada passo silencioso que você dá em direção a um novo destino é como um grito mudo na mente de quem te perdeu. Um grito que diz: agora é tarde. Como cortar o ciclo de poder da outra pessoa sem dizer uma só palavra. Talvez você esteja preso em um ciclo silencioso, onde mesmo sem contato direto, aquela pessoa ainda te controla. Uma mensagem que não veio, um olhar que não aconteceu, uma presença nas redes, tudo ainda te afeta. E o mais cruel disso é que ela sabe, ela sente. Porque o controle emocional não precisa de palavras. Ele acontece quando você ainda reage internamente.
E é exatamente aí que você precisa agir com firmeza, cortando esse ciclo sem sequer abrir a boca. O primeiro passo para destruir esse poder é interromper a entrega de energia. Isso significa parar de se importar com o que ela faz. Deixa de fazer, posta ou comenta. E eu sei, isso parece difícil, mas é necessário. Porque enquanto ela ainda mexe com o seu estado emocional, mesmo que você esteja em silêncio, ela continua no controle. Você precisa se blindar de dentro para fora. Isso é disciplina emocional. E é exatamente isso que o estoicismo ensina. Epicteto dizia: a chave para a felicidade está em não depender de coisas que não podemos controlar. A atitude do outro é uma dessas coisas. Quando você aceita que não pode mudar o outro, apenas a si mesmo, você quebra a ilusão do poder externo. E a partir daí, algo mágico acontece. A pessoa começa a perceber que os botões emocionais que ela costumava apertar não funcionam mais. Você se desconecta. E essa desconexão é letal para quem vivia de alimentar o seu caos. Cortar esse ciclo também exige ação prática. Parar de checar redes sociais. Evitar lugares onde sabe que encontrará a pessoa. Remover gatilhos. Isso não é fraqueza, é estratégia. É proteger sua mente para que ela pare de ser campo de batalha. Você deixa de se colocar em situações onde o outro pode te influenciar. E essa ausência de resposta emocional deixa a pessoa confusa, insegura, porque agora ela não tem mais o efeito que tinha sobre você. E aí vem o ponto mais poderoso. Você começa a sentir alívio. Começa a perceber que está no controle, que as emoções diminuem, que os pensamentos se reorganizam. E nesse momento você recupera algo que parecia perdido. O poder sobre si mesmo. E isso, acredite, é a maior vingança possível. Porque a pessoa sente que perdeu não só o seu contato, mas o acesso à sua mente. E esse tipo de perda é irrecuperável. Não diga nada. Não se explique. Não se justifique. Apenas feche as portas emocionais e observe. Quem se alimentava do seu desequilíbrio vai definhar na sua ausência. O segredo estoico por trás da indiferença estratégica. A palavra indiferença costuma carregar uma carga negativa, como se fosse frieza, falta de empatia, coração gelado. Mas para os estoicos, ela tem outro significado. A indiferença estratégica é uma escolha consciente de não se deixar dominar por aquilo que não depende de você. E quando bem aplicada, essa postura destrói o jogo emocional de quem achava que te manipulava com facilidade. Porque agora, o que antes te abalava, simplesmente não te atinge mais. Você já reparou como algumas pessoas fazem de tudo para provocar uma reação sua? Seja com silêncio, com desprezo, com jogos emocionais sutis. Tudo isso tem um único objetivo: extrair de você alguma resposta. Mas quando você adota a indiferença estratégica, você quebra essa dinâmica. A pessoa tenta te atingir e falha, espera tua dor e não encontra, aguarda tua raiva e só vê serenidade. Isso a desestabiliza por completo. Marco Aurélio escreveu: se está fora do seu controle, deixe que siga seu curso. Essa frase simples guarda um poder imenso, porque quando você internaliza isso, percebe que a maioria das suas reações emocionais eram apenas respostas ao que os outros faziam. E ao parar de reagir, você se liberta, não para se vingar, mas para se proteger, para manter sua mente livre de armadilhas emocionais que só drenam sua paz. A indiferença verdadeira não é apatia, é inteligência emocional. É entender que, ao se importar menos com quem não te respeita, você se valoriza mais. E é isso que confunde o outro. Porque enquanto ele tenta usar as velhas armas emocionais, você já mudou de campo. Já não está mais jogando o mesmo jogo. E quando não há mais jogo,
Não há mais vitória para quem vivia da sua derrota. Essa indiferença começa a te transformar. Você se sente mais leve, mais centrado, mais forte. E, paradoxalmente, é nesse ponto que o outro começa a sentir sua falta, mas não pela saudade comum, e sim pelo vazio que sua presença equilibrada costumava preencher. Agora, esse espaço está vazio, e a pessoa percebe que não consegue mais te alcançar. Isso dói. Pratique essa indiferença, não para machucar o outro, mas para salvar a si mesmo, porque quando você domina suas emoções, ninguém mais domina você. O que a pessoa sente quando percebe que perdeu acesso ao seu mundo. Quando a pessoa finalmente entende que não tem mais acesso ao seu mundo, o impacto é imediato e cruel. Ela sente como se tivesse sido expulsa de um lugar onde antes era bem-vinda. Mas o mais doloroso não é apenas estar fora, é perceber que agora você segue em frente, como se ela nunca tivesse feito parte da sua história. Isso mexe com o orgulho, com a autoestima e principalmente com o controle que ela acreditava ter. Esse tipo de percepção não acontece de uma vez. É sutil, gradual. A ficha vai caindo em silêncio. Ela tenta puxar um assunto e você não responde. Ela posta algo esperando sua reação e nada. Ela fala de você esperando comentários alheios e o vazio responde por você. É como se ela estivesse gritando em um auditório vazio. E essa ausência de eco destrói o senso de importância que ela acreditava ter na sua vida. Quando você fecha as portas, não apenas com palavras, mas com comportamento, rotina, atenção e mentalidade, algo começa a se quebrar dentro da outra pessoa. Não porque você a feriu, mas porque você retirou o palco onde ela performava. E sem palco não há plateia, sem plateia não há show. E sem show, ela se vê sozinha, sem o combustível emocional que você fornecia. E aí vem o desespero. Ela começa a tentar se infiltrar de maneiras sutis. Um story, um oi despretensioso, um pedido de ajuda. Mas você já não responde com o mesmo padrão. Você já não se entrega. E aí, o que antes era certeza, vira dúvida. O que antes era segurança, vira insegurança. E a ausência que você construiu se transforma numa presença pesada na consciência dela. A presença da perda. O mais impressionante é que, mesmo sem dizer nada, você está dizendo tudo. Você está dizendo que não aceita mais migalhas, que não negocia mais sua paz, que agora seu mundo é fechado para quem não sabe valorizar. E isso, por si só, causa mais impacto do que qualquer discurso que você poderia fazer, porque a dor da exclusão é mais profunda quando vem de alguém que um dia te recebeu de braços abertos. E essa exclusão, feita em silêncio, é o início do arrependimento real. Não aquele momentâneo, mas o que cresce com o tempo, o que corrói, o que persegue, porque agora ela sabe, perdeu o acesso, e perder o acesso à mente de alguém que você controlava é a punição mais silenciosa e implacável que existe. Como transformar sua dor em crescimento silencioso? A dor que você sente hoje pode ser o combustível mais poderoso da sua evolução, se você souber usá-la da forma certa. Muita gente mergulha no sofrimento e se perde nele, alimentando mágoas, criando narrativas internas de injustiça, remoendo o que não pode mais mudar. Mas existe um outro caminho, um caminho silencioso, firme e absolutamente transformador. O de usar essa dor como ferramenta para reconstruir algo maior e melhor dentro de si. A pessoa que te feriu não espera que você cresça. Ela espera que você desmorone, que afunde em lamentos, que implore por atenção, que continue orbitando ao redor da presença dela. Mas quando você transforma a dor em ação e age sem anunciar, sem provocar, sem precisar provar nada, você quebra essa expectativa. E o mais interessante, o outro sente sua mudança, mesmo sem você dizer uma palavra.
Começa pequeno. Você acorda um pouco mais cedo, cuida do corpo, organiza a mente, trabalha nos seus projetos com mais foco, deixa de seguir certas pessoas, silencia gatilhos, foca no que te fortalece. E de repente, sem perceber, sua energia muda, sua postura muda, sua presença muda. E essa transformação silenciosa começa a falar por você. E fala alto, porque quando alguém que esperava te ver fraco, te vê forte, isso incomoda. Essa evolução discreta é visível nos detalhes. No seu olhar mais firme, nas suas atitudes mais seguras, na sua ausência de reações impulsivas. E o mais cruel para quem te feriu é perceber que, ao invés de te destruir, a dor te lapidou. Porque você decidiu não usar sua história como desculpa, mas como alicerce. Você não virou vítima, virou força, e isso é um golpe seco no ego de quem acreditava que você dependeria dele para se sentir inteiro. Com o tempo, essa pessoa começa a te observar de longe. E quanto mais ela vê você crescendo sem fazer alarde, mais ela sente que perdeu algo que nunca mais terá acesso. Porque o que você está se tornando agora não é mais compatível com o que te machucou no passado. Você mudou de frequência. E quando a frequência muda, certas conexões se rompem naturalmente, sem gritos, sem brigas, sem fechamento dramático. Continue crescendo, mas faça isso em silêncio. Deixe que o seu progresso se torne o grito mais alto. Porque quando você evolui sem alarde, o impacto é devastador para quem acreditava que você dependia da dor para existir. E agora você não só existe, como brilha. O momento em que você vira a chave e a outra pessoa desaba sozinha. Existe um ponto exato em que tudo muda. Um momento silencioso, quase imperceptível, em que você vira a chave por dentro e decide de forma definitiva que aquilo acabou, que aquela pessoa não tem mais espaço na sua vida. E o mais curioso é que esse momento, apesar de ser interno, tem um reflexo brutal do lado de fora, porque a outra pessoa sente. Ela não sabe explicar como, mas sente que perdeu o controle, que perdeu você. E aí ela começa a desabar. Esse desabamento não é imediato. É como uma rachadura em vidro. Começa pequena, mas vai se espalhando até tudo se quebrar. No início, a pessoa tenta manter a pose. Age como se nada tivesse mudado. Mas por dentro, a inquietação começa. Ela percebe que suas mensagens não surtem efeito, que suas tentativas de aproximação são ignoradas, que você está diferente, mais leve, mais firme, mais distante. E essa distância emocional é como um espelho. Ela se vê sozinha. Antes, ela podia manipular seu humor com uma palavra, te fazer voltar com uma lembrança, mexer com suas emoções com um simples gesto. Mas agora, nada mais funciona. E o pânico começa a nascer, porque quem vive do controle não suporta a ideia de perdê-lo. E quando essa ideia vira realidade, vem a queda, interna, silenciosa, dolorosa, e você nem precisa estar por perto para ver. Enquanto ela desaba por dentro, você segue. E segue sem olhar para trás, porque agora você entende que quem precisa de fechamento é quem ainda está preso, e você já se libertou. Esse momento de virada é a verdadeira separação. Não quando você deixa de ver, mas quando deixa de sentir. Quando o nome da pessoa não te causa mais impacto. Quando a lembrança já não dói. Quando a presença dela, mesmo que tente ressurgir, não tem mais força. E isso, para quem te subestimou, é insuportável. Porque não há mais nada que ela possa fazer. As portas estão fechadas, as emoções estão protegidas, o acesso foi revogado. E o que sobra? Arrependimento. Tarde, solitário, silencioso. Porque o tempo que ela teve acabou. E agora ela percebe, você virou a chave.
E quem não aproveitou o melhor de você, vai ter que aprender a lidar com a ausência do que jamais vai recuperar. Você não venceu por se vingar, você venceu por se curar. E a cura, nesse caso, é a derrota mais cruel para quem nunca acreditou que você seria capaz de seguir em frente. A maior vingança estoica, quando você não precisa mais de vingança. Chega um ponto na jornada em que a raiva some. O desejo de resposta, de explicação, de justiça, simplesmente desaparece. E não porque você esqueceu o que aconteceu, mas porque você finalmente entendeu. Se vingar seria se rebaixar, seria dar ao outro o privilégio de saber que ainda importa. A verdadeira vitória acontece quando você percebe que não sente mais nada, nem raiva, nem amor, nem mágoa, só paz. A maior vingança estoica não é destruir o outro, é se construir de forma tão sólida, tão serena, que nada que venha dele te atinge mais. A dor que antes te dominava virou aprendizado, a carência virou disciplina, a humilhação virou força, e agora você olha para trás, não com ódio, mas com indiferença, como quem vê uma roupa antiga que já não veste, uma fase que ficou para trás. E esse desapego é a punição mais cruel para quem achou que te teria para sempre. A pessoa, nesse momento, começa a buscar migalhas de você. Um sinal, um erro, uma brecha, mas não encontra. Porque você não está mais disponível, não emocionalmente, não energeticamente. Você não está jogando duro, você simplesmente não está mais jogando. E quando isso acontece, ela entende que perdeu. Não porque você quis ferir, mas porque você cresceu. E o crescimento verdadeiro não tem retorno. O mais poderoso disso tudo é que você não precisa provar nada. Sua vida, sua energia, sua presença falam por si. Você virou o tipo de pessoa que não precisa gritar, porque sua postura já é um grito silencioso de liberdade, de maturidade, de autocontrole. E esse grito ecoa em quem te perdeu, em quem te subestimou, em quem te usou. E o melhor de tudo, você não deseja mal a ninguém. Você simplesmente não deseja mais nada. Essa é a maior vingança de todas, não precisar se vingar. Não porque perdoou, mas porque não se importa mais. E essa indiferença, essa libertação emocional é a prova final de que você venceu. Agora, a outra pessoa vive com o peso de tudo que fez e com o vazio de tudo que perdeu. E você? Você vive com leveza, com presença, com foco no que importa. E isso, meu amigo, não tem preço. Se você chegou até aqui, é porque carrega dentro de si uma dor que precisava de direção. Uma mágoa não resolvida, uma ausência que ainda lateja, uma lembrança que insiste em te puxar para trás. Mas agora você entende. Não precisa de vingança para se libertar. Você precisa de decisão. E a decisão mais cruel para quem te feriu é simplesmente seguir em frente, em silêncio, em paz, sem olhar para trás. Você aprendeu que reagir dá poder. Que justificar é se diminuir. Que insistir em ser visto é se abandonar. Mas agora, algo em você mudou. Você não precisa mais provar valor, porque seu valor já está claro para quem mais importa, você mesmo. E quando essa clareza se instala, ninguém mais tem permissão para te manipular. Você saiu do ciclo, você virou a chave, você se tornou intocável. Então aqui vai um último lembrete. A ausência, o silêncio, o crescimento, a indiferença, tudo isso não são armas de ataque. São escudos de proteção, ferramentas de renascimento, caminhos de liberdade. A maior forma de fazer alguém se arrepender é se tornar alguém que aquela pessoa nunca mais poderá tocar. E você pode ser essa pessoa. A partir de agora, compartilhe este vídeo com quem precisa dessa verdade. Curta, comente, se inscreva no canal e ative as notificações. E se você quer ir além,
Descobrir como dominar de vez seu mundo interno e construir uma força emocional inabalável? Acesse o conteúdo exclusivo que deixamos no comentário fixado. Ele é seu próximo passo. Você não veio até aqui por acaso. Você veio porque está pronto para viver uma nova versão de si mesmo. E ela começa agora.